prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito feliz mesmo de estar aqui. Eu digo para vocês que é um sentimento muito especial. Não sei, talvez transmitir isso com as palavras que eu gostaria, mas estar em um congresso missionário que vocês estão vivendo, que vocês estão organizando é algo muito especial mesmo. E eu espero que vocês sejam grandemente abençoados durante esses dias. E como o pastor Mateus falou, meu nome é David, eu sou casado com a Anneleise. Como é um nome difícil, normalmente a gente chama ela de Anne. E nós somos pais da Aimee. A Aimee é uma menininha de 3 anos, e o Matias, que tem 7 meses, mas parece que tem 1 ano já, de tão grande e gordo que é. Dá trabalho para a gente. Mas é uma bênção, uma alegria enorme. E Deus tem nos movido, Deus tem nos redirecionado para algo que nós vivemos em algum momento da nossa vida, mas que ao longo do tempo Deus foi chamando de novo e trabalhando no nosso coração e nos fazendo entender que Ele tinha um propósito na nossa vida. Então, eu quero desde já agradecer a vida de vocês, ser grato a vocês, porque vocês estão envolvidos com a gente, com aquilo que Deus está fazendo. O chamado de Deus para nós passa pela história de vocês. Então, aquilo que Deus está construindo nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, as pessoas que nós temos alcançado, discipulado, pregado o Evangelho, vocês fazem parte disso também, com as orações de vocês, com as contribuições de vocês, quando vocês lembram de nós, quando vocês olham para aquela bandeirinha verde e vermelha ali de Portugal, vocês são participantes disso. E Deus tem me dado uma convicção muito grande nas últimas semanas de que aquilo que nós estamos fazendo são sementes que nós estamos plantando para um futuro. E isso é muito importante, porque quando você lança sementes, em algum momento essas sementes vão florescer, elas vão crescer. E um dia, eu tenho certeza disso, que nós vamos lembrar de hoje, nós vamos lembrar desse tempo, e a gente vai falar assim, olha lá, nós semeamos, e olha o que Deus fez. Eu sou muito grato mesmo por estar aqui. E eu tenho 2 objetivos nessa noite que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é que eu gostaria de, junto com vocês, à luz da palavra de Deus, que nós tivéssemos a compreensão do que é chamado de Deus. E especialmente que o chamado de Deus é algo para nós nos envolvermos como família. Nós ouvimos muito do chamado para a igreja. Se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso, chamado individual, mas eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o chamado para a família. Todos nós aqui fazemos parte de uma família, todos nós estamos inseridos no contexto familiar. E Deus chamou cada um de vocês aqui, mas Deus também chama famílias. Deus nos envolve com família. E nós precisamos entender algo muito importante sobre o chamado, é que Deus não nos chama apenas para salvação. Isso é algo que, ao longo do tempo, Deus tem trabalhado muito no meu coração. Já tive a oportunidade de conversar com o pastor Mateus sobre isso. Muitas vezes nós achamos que o chamado de Deus é um chamado unicamente para salvação. Deus nos chamou para sermos salvos. E é verdade, Deus nos chamou para sermos salvos, mas não é só isso. Vai além. Deus nos chamou para nós sermos um povo que participa daquilo que Ele está realizando no mundo. Um povo que está em missão. Por quê? Porque Deus é um Deus que está em missão. A missão, acima de tudo, ela não é da igreja, ela não é nossa, ela não é do pastor. A missão, acima de tudo, é de Deus. Ele é o dono da missão, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos da missão. E Ele nos dá o privilégio de participarmos como igreja, como indivíduos, mas também como famílias. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui. E o nosso segundo objetivo é que, uma vez que nós tenhamos entendido isso, que cada um de vocês aqui tome uma decisão diante de Deus de como família responder ao chamado de Deus. E eu sei que talvez você está pensando assim, nossa, mas minha família, David, você não sabe como que é minha família, então calma que a gente vai chegar lá. Quando a gente fala também de chamado, para missão, talvez o que venha na nossa cabeça é, nossa, se alguém é chamado para missão, quer dizer que um anjo apareceu, um sonho, um momento especial, mas nem sempre o chamado passa pela experiência sobrenatural, nem sempre o chamado passa por um anjo, o céu abrindo, luzes no céu, nem sempre.
E o que eu estou querendo dizer é que o chamado surge muito antes de tudo isso, ele surge muito antes de você nascer, ele surge muito antes de nós. Surge no começo da história da redenção. A palavra redenção significa libertação através de resgate. Então imagina que tem alguém preso, e essa pessoa, para ela ser redimida, alguém tem que pagar o resgate dela, tem que dar um valor, tem que dar alguma coisa. Isso é redenção. E é isso que Deus está fazendo no mundo, é isso que Deus está fazendo aqui nessa cidade, é isso que Deus está fazendo na sua vida, é isso que Deus está fazendo na sua família. É isso que Ele está realizando no mundo. Agora, por que a redenção é necessária? Por que é preciso? Porque Deus criou um mundo bom e perfeito. Se você ler os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que Deus criou tudo bom e perfeito. Tudo em ordem, tudo certinho. Só que a criação de Deus, a boa criação de Deus, foi manchada pelo pecado. E quando você lê Gênesis de 1 a 11, você vai perceber uma coisa muito importante. Que pecado é uma coisa muito séria. O pecado é uma coisa muito séria. A gente tem 3 eventos que mostram isso para a gente. Estou resumindo aqui o início da Bíblia. 3 eventos. Primeiro, nós temos a morte de Abel, em Gênesis capítulo de número 3, 4, Gênesis 4. Isso é uma tragédia muito grande, não sei se você já parou para pensar nisso, que afeta a primeira família criada. Olha só. Deus havia dito que quando eles comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, eles experimentariam a morte. E às vezes a gente pensa assim, significa que um dia Adão e Eva iriam morrer. Só que eles já experimentaram a morte aqui. Eles experimentaram a dor da morte aqui. Gente, imagina que tragédia, um irmão tirar a vida do outro. Eu não consigo, para a gente, que já está acostumado com tanta maldade no mundo, isso é difícil. Imagina para a primeira família, eles não sabiam o que é isso. Eles não sabiam, eles foram criados para a eternidade, eles não foram criados para a morte. E de repente um irmão tira a vida do outro. Então, o pecado começa a manchar, a estragar, a corromper a boa criação de Deus. O segundo episódio que nós temos é a degradação rápida da raça humana, e aí Deus envia o dilúvio. A coisa fica tão feia que Deus diz assim, eu vou destruir tudo, vou recomeçar. A palavra que é usada ali é arrependimento. Deus diz, eu me arrependi de criar tudo isso e eu vou ter que recomeçar. E aí depois, mais para frente, a gente tem outro evento, porque Deus recomeça com a família de Noé, mas os descendentes de Noé decidem fazer o quê? Um pouco mais adiante, construir a Torre de Babel. E desafiar a Deus e dizer, nós não precisamos de Deus, nós somos autossuficientes, vamos fazer o nosso nome grande e vamos viver aqui. Deus mandou a gente se espalhar pela terra para levar a glória dele, mas a gente não vai obedecer a Deus, vamos fazer nossa própria vontade. E é isso que eles fazem, só que Deus vem, Deus interfere nisso e Deus espalha eles por toda a terra. Só que, quando nós vemos tudo isso, esses 3 episódios, talvez a gente fale assim, eu não sei você, mas quando eu crio uma coisa, tento fazer alguma coisa dar errado, eu fico frustrado, não sei você, sabe, esse sentimento. Só que Deus não se frustra. Deus continua insistindo na humanidade, Deus continua trabalhando, e a gente vê Deus agindo assim, Isso tem muito a ver com a redenção, porque Deus não desiste do relacionamento com o ser humano. Deus não desiste de se relacionar com a humanidade. Uma amostra disso é o relacionamento de Deus com um homem, por exemplo, chamado Enoque. Você encontra a história de Enoque, parece estar meio perdida ali, mas não, Deus está mostrando que ele ainda deseja se relacionar intimamente com o ser humano, apesar de tudo que está acontecendo, numa geração corrupta. Outro fato que mostra para a gente é Deus trabalhando o chamado na família de Noé. Deus insiste numa família, Ele trabalha com uma família e livra eles do dilúvio. Mas é em Gênesis 12, capítulo 1 em diante, que nós, através da família de Abraão, que nós vamos ver de fato Deus iniciando o plano da redenção e trabalhando a redenção no mundo. Então eu quero chamar a sua atenção para esse texto, queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 12, para a gente ler, porque aqui Deus inicia de maneira muito clara e evidente o plano da redenção. E ele faz isso através da família de Abraão. Gênesis 12, versículo 1.
Opa! A Bíblia diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vamos ler até aqui. Nós vemos claramente aqui o chamado de Deus para uma família. Abraão e Sara, e Abraão sai e leva também o seu sobrinho. Agora, veja só, diante de tudo que a gente já falou até aqui, se você fosse, imagina que você tem uma situação como essa, né? É o início da redenção da humanidade. É o plano supremo de Deus para o ser humano, para toda a criação, que envolve o filho dele em algum momento vir aqui para nos redimir, para nos salvar. Nós conhecemos o plano da redenção, nós sabemos disso. Se você tivesse que escolher uma família para começar esse plano, quais seriam as características? Qual seria o perfil dessa família? Que família que você ia escolher para começar o plano da redenção? Eu vou falar para você a família que eu escolheria. Eu ia procurar a família mais perfeita da face da terra. Um homem bonitão, forte, com muita saúde, obviamente temente a Deus, um homem justo. Eu procuraria uma mulher também saudável, uma mulher submissa ao seu marido, porque isso é um valor bíblico. Eu procuraria uma família perfeita, uma família que pudesse ter filhos, obviamente, porque como que eles vão, né, ter filhos e uma geração e o plano da redenção acontecer? Precisa de ter filhos. Jovens, de preferência, né? Eu vejo muitas vezes na nossa organização, assim como igreja, de modo geral, a gente passa por muitas igrejas, como que as famílias jovens são valorizadas. Isso é muito bom, tem que valorizar mesmo. Os jovens têm força. A gente tem lá o apóstolo João falando, né? Jovens, eu escolhi vocês porque vocês são fortes e tem que valorizar. Só que Deus não faz nada disso. Deus escolhe uma família improvável. Deus escolhe um homem de 75 anos para começar o projeto da redenção. E uma mulher que era estéril, uma mulher que não podia ter filhos. E Deus chama esse casal. E eu chamo eles de improváveis, porque na minha visão, e talvez na sua, eles tinham tudo para dar errado. Mas Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. E a aliança é uma aliança com uma família simples, uma família comum, uma família que tinha problemas como a minha família e como a sua família, que tinha limitações, uma família que pecava. Abraão não era perfeito. Em alguns momentos ele era até covarde, se acovardou daquilo que ele tinha que fazer, que era certo. Deus chama esse casal improvável, avançado em idade, e promete fazer deles um povo. Gênesis 11:30 fala para a gente que Sara era estéril. Gênesis 11:31, 32 fala que Abraão vivia numa cultura pecaminosa. Os estudiosos ali da região e da Bíblia também, eles dizem que, muito provavelmente, Abraão fabricava ídolos. Tem alguns escritos que não são canônicos, que falam que Abraão, junto com seu pai, eles fabricavam ídolos. Eles eram idólatras, porque eles viviam num povo idólatra, no meio de um povo idólatra, uma cultura idólatra. Mas Deus escolhe essa família. E no chamado para essa família, Deus revela que Ele tem planos para o futuro, porque o que a gente acabou é exatamente isso, né? Deus está falando no versículo 2 para frente: eu farei de você um grande povo, eu o abençoarei, eu vou tornar famoso o seu nome, você será uma bênção, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus está falando de uma promessa, de algo que vai acontecer a partir daqui para o futuro. Deus revela para Abraão o coração dele.
E Deus revela que, apesar do caos do pecado, Ele ainda insiste na criação. Ele insiste no homem, no ser humano, na criação. E aí eu quero dizer para você que Deus continua chamando famílias improváveis. Por isso que eu digo, talvez você entrou aqui, você me ouviu falando de família, e você fala assim, mas David, você não conhece minha família. Eu estou aqui, mas eu estou sozinho. Talvez o seu esposo ou o seu ex-esposo não quer saber de Deus. Talvez os seus filhos também não estão nem aí. Talvez você é filho e os seus pais não te deram um bom exemplo. Mas eu quero dizer para você que Deus continua chamando famílias improváveis. Ele continua mudando famílias. Deus pode mudar a história de famílias. E Ele muda a história de famílias. Porque a família é algo criado por Deus. Ele criou a família. E é muito lindo, gente, ver uma família servindo a Deus. E eu sei que a oração de muitos, né, o desejo nosso é dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em algum momento dizer isso. E sabe, mesmo nós que temos a família, eu cresci num lar evangélico. Meu pai é pastor, meus irmãos, graças a Deus, estão na igreja. Hoje eu sou uma família com a minha esposa. A gente tem 2 filhos. Se Deus permitir, quem sabe a gente anima a ter um terceiro. Mas eu oro muito pelos meus filhos. Eu oro muito pela minha vida. Porque eu sempre falo assim, Senhor, eu creio muito na aliança, eu creio que os meus filhos estão inseridos numa aliança que eu tenho com o Senhor, mas vai chegar a hora que eles vão ter que afirmar que eles querem fazer parte da aliança. E eu oro muito pela vida deles, porque o meu desejo é que eles sirvam ao Senhor. É dizer isso, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor sempre. Hoje eles são pequenininhos, eles estão comigo, eu espero que continue assim para sempre. Mas eu estou dizendo algo do meu coração, é algo que todos nós queremos, todos nós ansiamos. E aí passa pela minha cabeça inúmeros testemunhos, irmãos, de verdade, de famílias desestruturadas, famílias que tinham, enfim, uma história trágica, mas que Deus trouxe redenção. Normalmente porque uma pessoa insistiu em orar, se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ver a minha família diante dos teus pés. Eu creio que o Senhor pode trabalhar na vida da minha família. Eu tenho isso muito próximo. Meu pai veio de um lar espírita. Todo mundo era espírita. Meu pai foi o primeiro que converteu. Quando ele chegou em casa e contou para minha avó que ele tinha convertido, ela falou, então você não entra mais em casa. E meu pai saiu de casa, ele foi expulso de casa. Depois disso, meu pai voltou pouquíssimas vezes lá. Quando eu nasci, e ela ainda proibiu, falou assim, você pode trazer o meu neto para eu conhecer, mas eu não quero que você ore aqui, não quero que você fale de Bíblia, não quero que você fale de Jesus, não quero saber de nada disso. E meu pai, por mais de 20 anos, orou pela conversão da família dele. E aí hoje, né, meus avós já faleceram, mas eles entregaram a vida deles para Jesus. Os meus tios, né, irmãos do meu pai, foram convertendo. No tempo de Deus, um a um. E meu pai nem teve a oportunidade de pregar o evangelho para eles. Porque às vezes a gente tem isso, né? Eu tenho que ir lá pregar. Tem mesmo, mas às vezes você não consegue, às vezes você não tem oportunidade, às vezes eles não querem te ouvir. Ora, coloca o joelho no chão, todo dia, Senhor, não vou desistir da minha família. Eu vou orar por eles. Não vou desistir do meu filho. Eu não vou desistir do meu esposo, da minha esposa. Não vou desistir, eu vou orar, e vou orar, e vou orar. Até o último dia. Enquanto eles estiverem com vida, eu vou orar. E continuo orando. Porque Deus é um Deus que continua chamando famílias. Segundo, nós vemos que esse chamado de Deus para essa família improvável é um chamado para carregar uma bênção. E aí, quando a gente fala de bênção, a gente já pensa em prosperidade, em dinheiro, em casa, em carro. Mas bênção não é bem isso, não. O chamado de Deus para Abraão carregar essa bênção é algo muito forte aqui no texto, porque a palavra bênção aparece 5 vezes aqui. Só nesse pedacinho. Deus fala assim para ele, eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que o abençoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
Não é coincidência que a palavra maldição aparece também 5 vezes antes desse capítulo aqui. A maioria dos teólogos diz que o que Deus está dizendo para Abraão é assim: Abraão, através de você e da sua família, tudo que o pecado fez, tudo que está narrado aqui de Gênesis 1 a 11, todas essas consequências do pecado que trouxe maldição, através do plano que eu estou começando em você, isso vai ser revertido. Eu vou transformar a maldição em bênção. Então, essa família é uma família que é chamada para carregar a bênção de Deus. Agora, o que é bênção? Bênção é a reversão das consequências do pecado. Se o pecado trouxe morte, a bênção é vida. Se o pecado trouxe desastre, a bênção é harmonia. Se o pecado trouxe doença, a bênção é saúde. É isso que Deus está falando para ele. Ele vai trazer a bênção. O povo de Israel conseguiu sintetizar esse significado de bênção com uma palavra, que é shalom, que a gente traduz como paz. Só que shalom significa muito mais do que isso. Shalom é você desfrutar da bênção de Deus a ponto de você poder ter paz. Então, a shalom significa uma série de coisas. Ela significa prosperidade, ela significa paz, harmonia, não é só ausência de guerra, ela tem um significado muito amplo, é alegria, mas tudo isso você só encontra no Senhor através de Jesus. Mas essa é a promessa para essa família: vocês vão carregar a bênção. E a história de Abraão é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia. Eu te dou um conselho: pega a Bíblia uma hora, esquece que a Bíblia tem capítulos, e lê aqui a história de Abraão. Vai começar, se eu não me engano, no final do 10, é importante ler ali, origem dos povos, aí você vai ver a Torre de Babel, e aí você continua. Lê a história inteira, num dia só. Você vai ver que você lê rapidinho, não é? São vários capítulos, sim, mas esquece que tem capítulo que você vai ler a história. E é gostoso demais você ler a história inteira, te dá outra perspectiva, porque às vezes a gente lê o capítulo, né? Aí para na metade do capítulo, e aí você vai ler só no outro dia, aí sua cabeça não liga os pontos. Mas lê a história inteira, que você vai ver como que é interessante esse chamado de Deus para essa família, o que Deus faz, vai construindo, é uma caminhada, é uma jornada de anos que Deus está chamando eles para viverem aqui. E para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia e do mundo todo, porque marca o começo da história da redenção. E Abraão, irmãos, é um dos nomes mais conhecidos e respeitados no mundo inteiro. No mundo inteiro. Hoje, nós temos diversos países e culturas que sabem quem foi Abraão e o respeitam. Se você chegar no mundo árabe hoje, se falar de Jesus, eles não vão reconhecer Jesus como Salvador. Eles vão dizer que Jesus foi talvez um grande profeta, menor do que Maomé. Mas se você falar de Abraão, eles vão falar: Abraão é nosso pai, o pai da fé. O que os judeus têm em comum com os árabes? É Abraão. E nós também, os cristãos, temos um respeito, não o adoramos, claro, mas o respeitamos, sabemos que foi um homem de Deus, um homem usado por Deus. Então, praticamente no mundo todo, o nome de Abraão é conhecido, mas isso não foi uma promessa de Deus? Tornarei o seu nome famoso. Deus cumpriu essa promessa. O nome dele é famoso. Ele é um dos nomes mais conhecidos e respeitados. E é interessante também notar, né, esse contraste entre Abraão e Babel, porque os construtores de Babel, o que eles queriam? Eles queriam fazer o nome dele ser famoso. E, na verdade, o nome dele se tornou algo vergonhoso. Mas o nome de Abraão é um nome conhecido. Deus, de fato, o abençoou. Quando você lê a história dele, você vê que ele era um homem abençoado, muito abençoado, muito abençoado. Os descendentes dele se tornaram um povo. Não se tornaram um povo? Deus cumpriu a promessa, se tornaram um povo. Aqueles que abençoaram Abraão sempre foram abençoados. Quando você lê a história, você vai ver isso. Tem pessoas que não têm uma aliança com Deus, né, na história bíblica aqui, mas que elas decidem abençoar Abraão e elas são abençoadas. Deus cumpre a promessa dele. Mas a vida de Abraão é imagina uma seta, uma flecha, que aponta para uma outra coisa, uma outra realidade, muito distante dele, que aponta para um futuro de 2000 anos depois dele. É uma seta que aponta diretamente para Jesus Cristo.
Alguém que deixou, não uma cidade idólatra, mas deixou a sua pátria celestial. Alguém que não deixou simplesmente alguns bens e uma cidade próspera. Alguém que deixou o céu, toda a sua glória, e encarnou aqui nesse mundo. Abraão obedeceu a Deus, mas em alguns momentos ele desobedeceu, mas Jesus Cristo, com uma obediência perfeita, ele veio a esse mundo, ele sempre foi obediente, sempre. E veio a este mundo para concretizar aquilo que começou lá com Abraão, que é a história da redenção. E isso, de fato, aconteceu, isso nos alcançou. Tanto que nós somos parte desse povo. O povo descendente de Abraão, se a gente for olhar só como descendência de sangue, é um povo pequeno. Mas se a gente for olhar para Jesus como o cumprimento da promessa de Abraão, a gente vai ver que esse povo é muito grande, porque eu e você fazemos parte desse povo. Jesus deixou, irmãos, o seu lar e veio aqui a esse mundo, ele peregrinou aqui, ele sofreu como um de nós. Ele viveu e sofreu as nossas dores. Se tem alguém que entende a sua dor, esse alguém é Jesus. Isso faz parte do plano de redenção que começou com a família de Abraão. Tudo Jesus fez em obediência ao Pai. Em Cristo, a promessa de Deus feita a Abraão, ela se concretiza, ela se torna palpável diante dos nossos olhos. Em Jesus, nós passamos a fazer parte de um povo que herda o reino de Deus. Olha só o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, e esses incluem nós, porque nós cremos, é que são filhos de Abraão. Porventura a Escritura de Deus, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Boas novas aqui é o Evangelho. E o que Paulo chama de boas novas? O que Paulo chama de Evangelho? Ele diz que quando Deus fala, por meio de você todas as nações serão abençoadas, isso é um anúncio do Evangelho. Todas as nações, aí estão as bandeiras, está aqui vocês vivendo a promessa que foi feita para Abraão, abençoando todos os povos da terra. Nós fomos alcançados, nós somos abençoados e somos usados para abençoar outros. Então, o chamado para todos nós, o chamado para a família é Cristo. É Cristo, é Jesus. É Jesus. E não existe chamado sem Jesus. Não existe vida sem Jesus. Não existe um projeto de igreja sem Jesus. Não existe nada sem Jesus. Tudo é ilusão, é vazio. Se nós queremos viver o plano de Deus, se nós queremos viver a missão de Deus, nós precisamos de Jesus. A gente cantou aqui a última música, é Jesus, Ele é o centro, Ele é tudo na nossa vida, Ele tem que ser. E aí eu falo para você, muitas vezes a gente se perde, porque a gente se perde de Jesus. Jesus não é uma ideia, Jesus não é um conceito, Jesus é uma pessoa. Um conceito, uma ideia, você memoriza, você aprende, mas Jesus, como pessoa, você tem que se relacionar com Ele. E a gente, muitas vezes, como igreja, como família, como pessoas, a gente se perde porque a gente não se relaciona com Jesus. A gente, como pais, às vezes não ensina os nossos filhos a se relacionarem com Jesus. Não adianta eu ficar enfiando um monte de conceito. É bom memorizar o versículo, tem que memorizar. Mas não é só isso, eu tenho que ensinar para os meus filhos que Jesus é uma pessoa. Essa semana eu tive uma surpresa daquelas que pai normalmente tem. A minha filha, normalmente a gente ora com ela antes de dormir. Eu falo de Jesus para ela o tempo todo, quando eu vou levar na escola, quando eu posso buscar, quando eu brinco com ela, o tempo todo eu estou falando de Jesus para ela. E aí, ela foi orar, ela entrou do quarto correndo, dobrou o joelhinho na cama, porque eu ensinei ela a orar. Eu tenho raízes assembleianas, então eu estou acostumado a orar de joelho. Aí eu ensinei ela a orar de joelho. Ela dobrou o joelhinho lá na cama, e aí ela começou a orar. Antes, eu fui entrando no quarto, ela já tinha começado a orar.
E aí, na oração dela, ela falou assim: Jesus, muito obrigado por esse dia foi muito gostoso. Ela falou assim: obrigado porque eu fui na escola, obrigado pela nossa família. Aí ela parou um pouquinho e falou: Jesus, eu gosto muito de você. Em nome de Jesus, amém. Aí ela deitou na cama. Aí eu fiquei, pai, fica bobão, né? Aí eu cheguei perto dela, ela olhou para mim e falou assim: papai, eu gosto muito de Jesus, eu gosto muito dele mesmo. Gente, isso é relacionamento. Se a gente não ensinar para as crianças que Jesus está vivo, que Ele quer se relacionar com a gente, que Deus não desistiu da humanidade, que Ele insiste. Porque a minha filha, ela tem 3 anos, uma hora ela vai descobrir que ela é pecadora, ela já está descobrindo, na verdade. E que ela precisa de um Redentor, ela precisa de um Salvador. Então é isso, o Evangelho se trata disso, é relacionamento com Deus. Deus chamou a família de Abraão para se relacionar com eles, para uma caminhada, para um relacionamento, para uma jornada. E é isso que Deus deseja ter com você e com a sua família, uma caminhada, uma história juntos. Uma história única, porque a história de cada família é diferente. Mas que a minha e a sua família sejam marcadas pela vida de Jesus, sejam tocadas pela vida de Jesus. E eu quero falar para você, e eu acredito muito nisso, que quanto mais você se relacionar com Jesus, melhor vai ser. Mais a sua família vai ser impactada pela vida de Jesus, que está em você. E, finalmente, eu vejo que esse chamado para essa família é um chamado que exige uma resposta. É um chamado que exige um sim ou um não. Abraão tinha que fazer alguma coisa. O texto diz que o Senhor falou para ele: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa dos seus pais, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão tinha que fazer alguma coisa. Não vou ficar aqui mesmo. Eu ouvi uma voz estranha, não acredito nesse negócio, vou ficar aqui. Ou então, ele obedece, ele sai, ele diz sim, eu vou abraçar esse chamado e eu vou. Por que eu digo que é chamado? Porque Deus está chamando ele para participar de uma coisa. Então, eu vou acreditar nisso e vou em frente. Chamado exige uma resposta. Todo aquele que é alcançado pela graça de Jesus Cristo, ele está dando uma resposta, ele está dizendo sim, mas lembre, chamado não é só para salvação. Deus te salva com um propósito, Ele quer te mover em missão no mundo. Ele quer mover a sua família em missão. E essa resposta é o reconhecimento de quem Cristo é e daquilo que Ele está fazendo na nossa história. Então, para nós, quando nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado nas tuas mãos, aqui na minha cidade, lá no meu trabalho, no meio da minha família, na minha vizinhança, no lugar onde eu estudo. Você está dizendo, eis-me aqui, Senhor, usa-me, apesar de mim, das minhas limitações, apesar do que a minha família é. O pastor pregou lá e falou que o Senhor pode me usar e pode usar a minha família. Então, eis-me aqui, Senhor. Faz alguma coisa. Me usa. Você está dizendo isso porque você acredita que um dia Jesus Cristo morreu na cruz por você e te deu salvação. E Jesus é quem te ordenou fazer isso. E nós precisamos acreditar que Deus, Ele está agindo na história da humanidade. Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele está em missão. Mas Ele também está agindo e trabalhando na história da sua família. Eu acho muito interessante porque quando a gente lê a história de Abraão, antes aqui do capítulo 10, você vai ver que o pai dele sai da terra onde eles moravam, e o pai dele está indo em direção aqui à terra de Canaã. Só que eles param no meio do caminho. Eles param no meio do caminho. E aí o pai dele morre, e aí vai chegar esse texto que a gente acabou de ler. Quando Deus diz assim, Abraão, sai dessa terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Deus não está mostrando a terra, Ele está falando, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como que Abraão vai parar lá em Canaã? Se Deus não falou para ele ir para Canaã? Pelo menos o texto não mostra para a gente. A impressão que eu tenho, pelo contexto, é que Abraão simplesmente seguiu o rumo que a família dele estava indo. Eu vou andar por aí, e se Deus me mostrar alguma coisa diferente, eu viro para a esquerda, viro para a direita, eu vou para outro lugar. Só que o texto fala para a gente que Deus vai voltar a falar com Abraão exatamente quando ele chega lá na terra.
Aí Deus fala, essa terra aqui é a terra que eu vou te dar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus já estava trabalhando na família de Abraão, muito antes disso aqui. Por isso que eu creio que Deus já está trabalhando na sua família. Deus já, antes de você se converter, Deus já estava trabalhando, movendo pessoas para que o momento acontecesse, se você estivesse aqui hoje. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na vida das pessoas que estão aí pela rua. Hoje a gente saiu de manhã para convidar pessoas para estar aqui na igreja nesses dias, também para, junto com o William, né, para fazer evangelismo. A gente encontrou um homem que a gente deu para ele o convite, aí ele olhou e falou assim, ele ficou bem espantado, né? Ele olhou o folhetim e falou assim, nossa, já faz um tempo que eu estou procurando uma igreja que tem culto 6 horas. Aí, né, depois o pastor conheceu ele e falou, você já achou a igreja? Ele ficou muito feliz. Vamos orar para que ele venha aqui. Mas ele falou, estava procurando uma igreja que tem culto 6 horas, por causa do trabalho dele, das coisas que ele faz. Então, assim, eu acredito que Deus já está trabalhando na vida dele. Deus já está trabalhando. Deus está trabalhando na vida das pessoas. E cabe a nós cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é o quê? Pregar o evangelho. É carregar a bênção, é seguir em frente, anunciar, olha, Deus está fazendo, o plano de redenção de Deus continua. Porque o mundo continua marcado pelo pecado, mas nós carregamos a bênção, nós somos o povo da bênção. A solução está com você, e é Jesus. É Jesus. E aí eu quero compartilhar com você, aqui de forma breve, um pouco da resposta que nós, eu, a Anne, os meus filhos, né, como família, nós temos dado esse chamado. Lembre-se, você vai precisar dar uma resposta ao chamado e dizer, sim, Senhor, vou ficar firme, é isso mesmo. Eu vou continuar orando, eu vou continuar insistindo. Mas eu gostaria de contar essa resposta da nossa parte. Como família, nós temos entendido que Deus tem feito muitas coisas na nossa vida. Deus nos salvou, Ele nos chamou, nos tirou das trevas. E aí, por onde a gente tem passado, a gente tem procurado se envolver com aquilo que Deus está fazendo. A Anne veio de um lar evangélico, eu também, mas eu tive um momento de estar afastado da igreja, eu tive um momento de fugir do meu chamado, Deus me trouxe de volta com graça e misericórdia. E depois que a gente se casou, a gente foi percebendo que durante toda a nossa história, a nossa jornada, né, o que Deus vinha fazendo na nossa vida, a gente sempre tinha servido em lugares de necessidade, lugares que tinham muita necessidade do Evangelho, lugares onde a igreja precisava de muita ajuda, apoio, onde não tinha nada. Ela teve a oportunidade de servir na África, em Moçambique, como missionária, isso quando solteira, o chamado dela começou ali. Depois ela teve a oportunidade de servir na Argentina, também como missionária, no Uruguai, em alguns lugares do Brasil. Mesmo estando em Itajubá, ela sempre esteve envolvida com a área missionária da igreja. Ela gosta muito disso, de mobilizar pessoas, de ajudar pessoas a irem para viagens missionárias. Ela sempre esteve envolvida nisso. E eu, por outro lado, sempre acompanhei a minha família. Os meus pais são missionários. Então, a minha história é uma história de uma família missionária. Meus pais se conheceram, meu pai foi expulso de casa, foi parar num congresso missionário, conheceu minha mãe e com 3 meses de namoro eles casaram. E estão juntos lá até hoje e estão servindo a Deus. É improvável, né? Mas Deus fez dar certo. E estão servindo a Deus até hoje. E aí nós nascemos nesse... Eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, nós somos 3. E a gente nasceu nesse contexto. Tive a oportunidade de estar no Peru 2 vezes com os meus pais. Meu pai plantou 3 igrejas ali, na terceira eu já não estava, eu estava no Brasil, mas eles estiveram lá 3 vezes. Passamos por várias situações de plantação de igreja, em alguns casos, igrejas que estavam acabando, que estavam fechando, e meu pai foi direcionado para revitalizar, trazer vida para a igreja novamente. E eu comecei a lembrar disso e a meditar nisso, e aí eu percebi claramente Deus mostrando isso para mim. Você sempre esteve nesses contextos de necessidade. E foi a partir daí que o nosso chamado começou a florescer, tanto o meu como da Anne, já como família. Eu estava pastoreando a igreja de Vinhedo, como pastor auxiliar, junto com o pastor Ricardo Costa, uma igreja
que tinha de tudo, tinha liderança, tinha uma igreja muito bem. E aí, quando eu percebi isso, eu já vinha sentindo um certo incômodo no meu coração, não porque tinha alguma coisa errada. E eu até comecei a orar, eu falei assim, Deus, parece que tem um negócio errado, arranca esse negócio do meu coração, está tudo bem aqui. A gente mora num apartamento legal, o pastor esteve lá na nossa casa, a gente morava num lugar, assim, uma localização boa, a igreja cuidava bem da gente, nunca faltou nada. E aí começou a incomodar esse negócio. Eu falei, Deus, arranca esse negócio de mim que eu vou ficar quieto aqui. No máximo, se eu for sair daqui, eu vou pastorear outra igreja aqui perto, enfim. Só que à medida que a gente começou a orar, Deus foi tornando as coisas claras. E eu gosto muito desse texto de Abraão, porque é isso que Deus faz com Abraão. Aos poucos, Deus vem e vai mostrando para Abraão o que ele vai fazer. E foi isso que Deus foi fazendo com a gente. Cada vez que a gente orava, a gente pedia conselho para pastores mais experientes, para outras pessoas, as coisas iam se tornando mais claras para a gente. Quando a gente chegou a essa conclusão que a gente ia servir num contexto de necessidade, a gente não sabia o que fazer. Vamos orar. E a gente começou a orar junto. Aí, Deus começou a trazer a realidade missionária para a gente. Tá, ok, nós dois temos experiência missionária, mas para onde? Vamos voltar para a Argentina, para onde ela serviu? A gente vai para o Peru, onde eu servi com os meus pais? Ou a gente vai aqui no Brasil mesmo, servir no interior, em cidades pequenas? Tem cidade que não tem igreja, tem muitas cidades no Brasil que não tem igrejas presbiterianas. Algumas têm até poucas igrejas mesmo. A gente tem lugares no Brasil que são bem carentes do Evangelho. Tem povos no Brasil que, por exemplo, os ciganos, eles são pouco evangelizados. Tem muita necessidade dentro do Brasil. Então a gente ficou nisso, vamos orar. E aí, mais oração, até que chegou o desafio de Portugal para a gente. Um pastor que estava indo para lá, ele me aconselhava, até hoje ele me aconselha, um pastor bem experiente, mais velho. É muito bom a gente ouvir o conselho de pastores mais velhos também, de pessoas que têm experiência, né, na vida, no serviço, no reino de Deus. E ele falou para mim, olha, se vocês estão procurando um lugar para servir que tem muita necessidade, considerem orar pelo cenário onde há mais necessidade no mundo. Ele só falou isso. Aí a gente foi orar de novo. A gente ficou uns 2 anos orando por isso, gente, até chegar, a gente ter certeza que era Portugal. E aí, eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, ele está falando da Europa. Aí eu fui e falei com ele, falei, se por acaso está falando da Europa? Aí ele abriu o coração e falou, sim, estou falando da Europa. Aí ele falou assim, começa a dar uma olhadinha para Portugal, Espanha, porque tanto eu como minha esposa a gente fala espanhol fluente, começa a dar uma olhada para esses países. Aí, irmãos, quando eu fui pesquisar sobre Portugal, aí eu descobri algumas coisas, né? Portugal é um país que tem 2% de evangélicos. Desses 2%, apenas 1% são portugueses, o outro 1% é imigrantes brasileiros, imigrantes indianos, chineses, da África, América Central, tem bastante imigrante em Portugal. Eu falei, gente, 1% é pouco demais. Aí, por curiosidade, eu fui pesquisar os países da África. A maioria dos países da África tem 30% de evangélicos. A África ainda precisa de muitos missionários. Mas eu falei assim, 1% é bem pouco. E os países ali vizinhos, Espanha, França, Itália, também, mesmo cenário. No máximo, assim, 2%. Itália tem menos. Os países que eram protestantes, o evangelho vem perdendo força cada vez mais. Igrejas fechando, templos fechando, como a Alemanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda, são países que o evangelho está cada vez mais... Holanda, eram países que eram protestantes. Se você estudar a reforma protestante, você vai ver que eram países que a reforma aconteceu ali. Suíça, cada vez esses países estão se afundando no pecado, em algo que a gente chama de pós-modernidade. E isso atinge Portugal. O que é a pós-modernidade? De forma simples, o pastor Tiago Cavaco, que é um pastor português ali em Lisboa, ele fala que pós-modernidade é a certeza de que o cristianismo deu errado. Então, quando você vai pregar o evangelho, por exemplo, para um português ou um espanhol pós-moderno,
Você vai pregar, falar de Jesus, ele fala assim, olha, é o seguinte, você acredita em Jesus, você acredita nisso tudo, porque vocês são novos, o país de vocês é novinho, vocês estão experimentando esse negócio de cristianismo agora. A gente experimentou o cristianismo há milhares de anos e a gente sabe que ele deu errado. Então a gente não acredita mais nesse negócio. A gente acredita em qualquer outra coisa, e é qualquer outra coisa mesmo. Eles acreditam nas religiões orientais, ateísmo, é uma mistura, é uma salada. Tudo quanto é coisa, menos Jesus, menos Deus, menos Bíblia, isso aí para eles é ultrapassado, é coisa da Idade Média. Então, é um desafio muito grande, e a gente se deparou com isso. E aí eu fui e fiz um propósito com Deus. Falei, ô Deus, então, vamos lá, se o Senhor realmente quer que a gente vá para esse cenário, eu preciso que o Senhor me leve lá. E eu só tenho, isso era novembro, eu só tenho até maio para ir lá, porque depois de maio tem um período em Portugal que é muito ruim. O melhor período para ir em Portugal é abril, maio, depois setembro, primeiro por causa do inverno deles, que é bem rigoroso. Então, para você ir para conhecer é ruim, porque você não consegue nem sair, nem andar lá no frio. Eles falam que é bem rigoroso. Muita gente volta para o Brasil, que vai para lá por causa do inverno. E o outro momento é o momento de férias, que Portugal para. Então, o comércio fica ruim, resolver documentação, coisas assim, fica caro. E fica muito caro também viajar para lá para as férias. Eu falei, Deus, então eu tenho que ir até maio. Em agosto, até agosto a Aimee faz aniversário. Se ela fizesse 2 anos, aí ela já pagava a passagem. Antes disso, ela não pagava. Aí eu falei, bom, Deus, isso aqui, se o Senhor quer, o Senhor vai prover e nós vamos para lá. E eu fiz um rascunho de projeto e distribuí para algumas pessoas. Fiz o orçamento também para apresentar para Deus, porque quando você vai fazer projeto assim, né, tem que fazer orçamento. Irmãos, vou abrir aqui com vocês, 25 mil para a gente ficar 5 dias lá. Não era para turistar, era para visitar igrejas e missionários, pastores, para a gente saber se Deus de fato estava chamando a gente para lá. Tinha passagens, como estava muito perto, as passagens estavam mais caras, e eu falei, bom, 25 mil é 25 pessoas ajudando com R$1.000, é 50 pessoas ajudando com 500, é projeto, né? Deus, está aí. Só que eu falei, está aí, eu não acreditava que Deus ia prover o dinheiro. Na minha cabeça, eu ia ficar lá em Vinhedo, pastoreando quietinho. Irmãos, isso era novembro. Antes de acabar o ano, a gente já tinha todo o recurso que a gente precisava. Não foram nem 20 pessoas que ofertaram para a gente ir. E teve coisas como, por exemplo, assim, pessoas que viram o projeto e falaram assim, Deus, eu estou desempregada, se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu vou ofertar na vida do David e da Anne, e aí Deus ir lá e abrir uma porta de emprego na mesma semana. Pessoas que tinham causa na justiça e viram o projeto e falaram, Deus, eu tenho aquele negócio lá esquecido na justiça, se o Senhor responder, eu vou ofertar na vida deles. Eu tenho as conversas. E aí começou a vir, e assim, meu coração começou a quebrantar demais. A gente foi para Portugal, a gente viu a realidade, e aí eu cutucava minha esposa e falava, amor, é isso mesmo? Porque ela tem que falar que é, né? Porque se só eu sentir o negócio, não adianta. E ela tem mais convicção do que eu. Mas ela sim tem muita convicção, então a gente falou, então amém, é isso mesmo, então a gente vai seguir em frente. E como família, irmãos, nós temos dado esse passo. Aí eu vou falar para você, é fácil? Algo, não é fácil. Eu falo para vocês que seria muito mais cômodo para mim ficar no Brasil. Porque eu sei que os meus filhos vão sofrer preconceito lá. Nós vamos sofrer preconceitos. Eu estava conversando há pouco tempo, umas 3 semanas atrás, com um pastor que está lá. E ele estava falando da esposa dele. A esposa dele faz... esqueci um exercício, uma ginástica lá com mulheres, e ela é a única brasileira. E já faz tempo que eles estão lá. Aí ele falou para mim, a maioria das vezes que elas marcam as coisas, as mulheres portuguesas, elas marcam entre elas não chamam a minha esposa. Elas conversam com ela, cumprimentam ela, mas momentos de intimidade eles não envolvem brasileiros. Não envolvem. Então a gente sabe que a gente vai viver tudo isso lá. Poderia contar, vou ter mais oportunidade com certeza de contar outras coisas, mas a gente está disposto a dar a resposta a Deus de sim, nós vamos. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus continua usando famílias para que o Evangelho alcance mais e mais famílias, mais e mais pessoas para a glória de Jesus.
Posso orar? Eu queria terminar esse momento orando por cada um de vocês que estão aqui e que representam famílias. Talvez você entrou aqui e você pensou exatamente o que eu falei. Minha família é uma família improvável. Mas eu gostaria que você colocasse a sua família diante de Deus agora. Não importa a situação que você está vivendo. Que você colocasse diante desse Deus nesse momento. Curve a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que nós acabamos de ouvir, acabamos de ler. E nós cremos, ó Deus, na Tua palavra. Nós cremos que aquilo que o Senhor diz é verdade. Nós cremos que aquilo que o Senhor começou a fazer lá atrás, através de Abraão, através de Sara, aquilo que brilhou, aquilo que se concretizou ali na cruz do Calvário, através da vida de Jesus, através da ressurreição de Jesus, é algo que continua até os dias de hoje. O Senhor está chamando famílias. O Senhor está restaurando famílias. Eu creio, ó Deus, no poder do Evangelho. Eu creio que o Evangelho é suficiente e poderoso para alcançar pessoas, para levar pessoas em arrependimento ao Senhor. E nós estamos aqui, Pai, como igreja, colocando diante do Senhor as nossas famílias, ó Deus. E eu não conheço a família das pessoas que estão aqui, mas o Senhor conhece cada família, o Senhor conhece cada realidade, Pai. Então nós apresentamos isso ao Senhor e nós pedimos a intervenção do Senhor, ó Deus. Nos casos mais difíceis, ó Deus, salva aqueles que precisam se converter e precisam entregar a vida ao Senhor. Encontra essas pessoas que talvez estejam perdidas e que ainda não te encontraram, Pai. Se existe alguém, ó Deus, que está fugindo de alguma forma do Senhor, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade possa alcançar esse coração, Pai, e trazê-lo rendido aos Teus pés, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Pai. E cada um que está aqui, ó Deus, que o Senhor os use poderosamente, dando força, graça, unção do Teu Espírito, ó Deus, para ser diferença diariamente, transbordando da vida de Jesus, Pai. Enche-nos com Teu Espírito para que a gente possa viver cada vez mais a missão do Senhor, começando pelo nosso lar. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém.